Ser inimigo dos Estados Unidos é muito perigoso, mas ser amigo é ainda mais arriscado, fato confirmado novamente. Porque, efetivamente, a administração Biden levou os ucranianos pelo caminho do jardim. Eles fizeram promessas que nunca estiveram dispostos a cumprir. Trump não tem essa mentalidade. Para Trump, a guerra na Ucrânia foi um grande erro estratégico. Custou muito dinheiro, nunca iria ser ganha. Sempre iria levar a mais uma derrota americana, como no Vietnã, Afeganistão, Iraque, agora a Ucrânia. E foi uma grande distração para a sua prioridade número 1, que é uma guerra com a China. Este é Yanis Varoufakis. Ele é um dos economistas mais francos do mundo, ex-ministro das Finanças da Grécia e uma figura-chave na luta da Europa contra a austeridade. Varoufakis é reconhecido por seu pensamento inovador e soluções sensatas para os desafios geopolíticos que o mundo enfrenta atualmente. O professor Varoufakis é membro fundador do Movimento Democracia na Europa 2025 e autor de vários livros, incluindo Tecnofeudalismo, onde argumenta que a economia moderna é controlada por gigantes da tecnologia, remodelando a sociedade de maneiras semelhantes ao feudalismo. Na entrevista de hoje, Yanis e eu mergulhamos no papel europeu nas negociações em torno do fim da guerra na Ucrânia. Com o aumento das tensões, os líderes europeus estão marginalizados, sem uma voz clara nas negociações Estados Unidos da América, Rússia. Vamos analisar como a falta de liderança europeia a faz agir como um vassalo dos Estados Unidos da América e como as tarifas de Trump podem aproximar a Europa da China. Posteriormente na entrevista, nos concentramos na China e discutimos as inovações recentes em inteligência artificial que estão transformando o mundo em um ritmo inimaginável. Por fim, concluímos nossa discussão abordando o futuro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e as profundas mudanças na ordem global e nas alianças comerciais. A entrevista de hoje foi uma das melhores conversas geopolíticas que já tive, mas certifique-se de assistir até o fim, pois o professor Varoufakis faz um incrível chamado à ação para todos os cidadãos do mundo. Para as melhores percepções geopolíticas em 2025, este é o vídeo certo. Vamos lá. Bem, a todos, é uma grande honra receber no estúdio o professor Yanis Varoufakis. Professor, muito obrigado por participar do programa hoje. Muito obrigado por me receber. Com certeza. Professor, eu quero começar discutindo o status da Europa agora, porque vimos alguns desenvolvimentos muito interessantes na última semana. Acabamos de ter a Conferência de Segurança em Munique. Há tantas histórias acontecendo. Qual sua opinião sobre o status atual da guerra Rússia-Ucrânia? Trump seria capaz de encerrar o conflito de forma efetiva nas próximas semanas, meses ou em algum momento de 2025? A Ucrânia perdeu a guerra contra a Rússia de Putin. O país está exausto. O moral do seu povo está abaixo de zero. Há deserções diárias do exército ucraniano. Eles lutaram magnificamente e merecem todos os elogios por terem contido o empurrão inicial do exército russo. Porém, 3 anos depois, eles terminaram. Até Zelensky compreende isso, e Biden também sabia. O ditado de Kissinger, de que é muito perigoso ser inimigo da América, mas é ainda mais perigoso ser amigo da América, foi confirmado mais uma vez, porque efetivamente a administração Biden levou os ucranianos pelo caminho do jardim. Eles fizeram promessas que nunca estiveram dispostos a cumprir. Eles nunca iriam introduzi-los, deixá-los entrar na OTAN. Era simplesmente no interesse de expandir a hegemonia dos Estados Unidos da América. Lembro-me de um ex-chefe de gabinete da OTAN, um general americano, em 2011, perguntei-lhe por que ainda temos a OTAN. Ele disse que não há razão para os europeus, mas os Estados Unidos da América precisam disso por 3 motivos. Manter a Rússia fora, a Alemanha subjugada e os Estados Unidos da América envolvidos. Acho que ele estava certo, mas Trump não tem essa mentalidade. Para Trump, a guerra na Ucrânia foi um grande erro estratégico. Custou muito caro, nunca seria vencida. Sempre iria levar a mais uma derrota americana como no Vietnã, Afeganistão, Iraque, agora Ucrânia, e humilhação. E foi uma grande distração para a sua prioridade principal, que é uma guerra com a China, preferencialmente uma guerra fria, não uma guerra quente. Mas ele acredita que existe um único jogo em andamento no planeta, e esse é o continente da China. Então, o que diabos estamos fazendo? Desperdiçando nossos recursos e perdendo muito poder suave em todo o mundo com uma guerra na Ucrânia, que essencialmente está empurrando a Rússia para o abraço de Pequim. Kissinger e Nixon se esforçaram para manter essas duas forças separadas. E agora Biden empurrou a Ucrânia para o abraço de Pequim. É assim que ele pensa? Pessoalmente, acho que ele está totalmente errado. É extremamente perigoso e uma ameaça clara e presente para a humanidade querer conter a China.
A China não é uma potência imperialista, mas sim regional, buscando controlar sua própria região. Não há interesse em construir uma base chinesa em Tijuana, oposta a San Diego, ou patrulhar a costa de São Francisco, Los Angeles. Eles apenas querem fazer negócios com todos os outros. E tentar conter a China dessa maneira, arriscando um confronto termonuclear, é altamente tóxico por parte de Trump. Mas eu espero que ele conclua esse massacre sem sentido na Ucrânia rapidamente. Ele está certo em fazer isso conversando com Putin, já que os europeus estão ausentes. Quem ele vai trazer junto da Europa? Von der Leyen? Ninguém a elegeu? Ela não tem absolutamente nenhuma legitimidade. Um prefeito de cidade local tem mais legitimidade do que o presidente da Comissão Europeia. A França não tem governo. Macron é um pato manco. O novo governo que surgirá das eleições federais na Alemanha neste fim de semana levará meses para se formar. Será novamente uma coalizão tola, apenas para manter a ideia fora. E mesmo que eles tivessem um governo, os lituanos e os poloneses vetariam qualquer coisa que os alemães dissessem e esperariam que os alemães pagassem pelo resultado no qual os alemães não teriam voz. Então, se eu fosse Trump, eu também deixaria os europeus de fora e tentaria chegar ao mais importante no momento, congelar o conflito, cessar fogo. Se pudermos salvar milhares de pessoas de uma morte sem sentido amanhã de manhã, temos o dever moral de fazê-lo. Por muitas décadas, a Europa esteve próxima dos Estados Unidos devido à garantia de segurança, certo? Obviamente, os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, sempre garantiram a segurança da Europa. A presença do exército americano como garantia de segurança foi uma grande bênção. Você acha que nos próximos 4 anos Donald Trump vai se afastar completamente disso? Eu li artigos dizendo que a Europa precisa se preparar, pois Trump é tão vulnerável que não sabemos o que ele fará. Você vê uma mudança nesse sentido para a Europa no futuro? Quando as pessoas dizem que acham que Trump é muito volúvel e não têm ideia do que ele vai fazer, elas não têm prestado atenção. Trump faz o que vem nos dizendo que fará há anos. Eles estão surpresos porque ele cumpriu o que disse, impôs tarifas. Ele disse que a OTAN é inútil e que não vai pagar por a segurança europeia. Ele está puxando o tapete dos outros europeus. Por que ele é volúvel? Você pode não acreditar em seus ouvidos porque simplesmente está em profunda negação. Mas isso não é culpa do Trump. Eu não quero apoiar o Trump aqui, mas o que estou dizendo é que o cara é totalmente confiável. Ele faz o que afirmou. E quando ele não fez sobre Trump 1.0 o que estava planejando fazer, isso é porque o Congresso não o deixou e porque ele não estava bem preparado em seu primeiro mandato. Mas deixe-me ter uma opinião bastante distinta sobre por que a Europa está tão exaurida pela chamada proteção de segurança dos Estados Unidos da América. Não é porque precisamos do exército americano para nos defender dos russos. Talvez na União Soviética, mas não voltemos tanto no passado. Mas desde 1991, a Europa não tem nenhum inimigo que possa realmente invadir a Europa com qualquer grau de credibilidade e proeza militar. Putin tem tentado criar essa capacidade militar, mas você pode ver que mesmo quando ele desencadeou uma guerra total contra a Ucrânia, ele está lutando para conquistar algumas aldeias em planícies lamacentas na Ucrânia. E você sabe, milhares e milhares de russos estão sendo sacrificados por alguns metros a cada semana ou mais. Mesmo que Putin quisesse invadir a Polônia ou a Alemanha, não há como ele poderia fazer isso. E eu acho que nossos líderes sabem disso. Então, o que realmente está por trás desse compromisso monomaníaco com o guarda-chuva atlantista? Bem, se você é um fabricante alemão de produtos químicos ou de aço ou alumínio, sua viabilidade depende. Nos Estados Unidos da América, você está operando e gerando um grande superávit comercial com o país, e Trump está certo sobre isso. Essencialmente, o déficit comercial americano é como um aspirador de pó que suga para os Estados Unidos suas exportações líquidas. Você é pago com promissórias chamadas dólares, porque os Estados Unidos é um país deficitário. Qualquer outro país com os déficits dos Estados Unidos da América já teria falido, mas os Estados Unidos da América têm o privilégio do dólar como moeda de reserva internacional. Então eles podem trazer quantos desses eles quiserem para manter em perpetuidade quase esse déficit comercial. Porém, esse déficit comercial é uma dádiva divina para o capitalista alemão, mantendo-o nos negócios. Então, por exemplo, você se lembra de alguns anos atrás, Nord Stream 1, que é este grande gasoduto subaquático trazendo gás russo barato para a Alemanha, alimentando a indústria alemã. Isso foi explodido, agora sabemos que foram os Estados Unidos e a Ucrânia por trás, correto, com...
Imagina ser um industrial alemão depois que a Holanda cortou o fornecimento de gás barato. Agora eles vendem a você gás natural liquefeito, tiçano, por um preço 10 vezes maior. E ainda demora uma eternidade para chegar. Construir terminais requer investimentos enormes de dinheiro. Enquanto você tinha esse gasoduto que estava trazendo para você, sabe, gás sujo do Putin, certo? Então eles explodem isso e você não diz nada, nem uma palavra sequer. Por quê? Porque você depende do déficit comercial dos Estados Unidos para continuar vendendo coisas. Essa é a razão para o vassalismo da Europa em relação aos Estados Unidos. É o déficit comercial dos Estados Unidos da América que Trump deseja eliminar. Quando você está em reuniões de grandes empresas alemãs e ouve que Trump quer eliminar o déficit comercial dos Estados Unidos da América, você pensa, meu Deus. Deixe-o falhar, por favor. A União Europeia terá que se aproximar mais da China para sobreviver às novas sanções e tarifas de Donald Trump. Afaste-se de Donald Trump. Sob Biden, uma diretiva veio de Washington para Bruxelas. Pare de negociar com os chineses, imponha tarifas sobre veículos elétricos da China. Não é que as tarifas impostas aos veículos elétricos chineses fossem ideia dos europeus. Elas não foram impostas para salvar a indústria automobilística alemã da concorrência chinesa. Na verdade, são a Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis, que são contra as tarifas que a Europa impôs sobre as importações de carros chineses, porque eles estão fazendo muitos negócios, especialmente Mercedes e BMW e Volkswagen. Eles estão fazendo muitos negócios na China. A última coisa que eles querem é que os chineses retribuam, que retaliem. Então você tem uma Europa que é efetivamente um vassalo dos Estados Unidos sob Biden. Mas no contexto da subjugação da União Europeia à OTAN e à ideia da aliança transatlântica com os Estados Unidos, os líderes europeus, porque você sabe, eles taparam o nariz e impuseram sanções às importações chinesas. Eles começaram a pressionar suas empresas a investir menos na China, no contexto do plano americano, de se desacoplar da China, no contexto da nova Guerra Fria, liderada pelos americanos contra a China, contra os interesses da Europa. Então, a Europa estava agindo contra os interesses da Europa para se desacoplar da China apenas para ser, efetivamente, os bons meninos e meninas da América. E então Trump entra e diz, vou-te tratar como inimigos. O que os europeus farão em resposta? Eu não sei. Claramente, o interesse da Europa é virar para os americanos e dizer, ok, se somos seus inimigos e você vai nos tratar como... Esqueça, sabe, estamos revogando todas essas tarifas que impusemos aos chineses e todas essas restrições a investimentos de capital por empresas europeias na China que impusemos simplesmente porque você nos disse para fazer isso. Então, um novo xerife chegou à cidade. Novas regras também estão em vigor na Europa. Mas isso exigirá um pouquinho de, como devo colocar, coragem por parte dos europeus que até agora não mostraram nenhuma evidência disso, certo? Vamos ver. É perfeitamente possível que, sabe, eles simplesmente recuem e, sabe, baixem a cabeça para Trump e digam o que você disser, nosso glorioso mestre. Agora, se eles fizerem isso, a dinâmica já existente de estagnação na Europa simplesmente vai piorar. Vamos trazer a China para a mistura aqui, porque, sabe, a maior história, eu acho, em 2025 até agora, certamente tem sido essa invenção, ou, sabe, o avanço do DeepSeek. Eu acho que a inteligência artificial do DeepSeek avançou, obviamente, de código aberto, foi desenvolvida por um custo 90% menor. Eu gostaria de perguntar, quanto você acha que esse DeepSeek de código aberto e os avanços chineses ameaçam esses monopólios de tecnologia e os oligarcas dentro dos Estados Unidos, ou os capitalistas da nuvem, como você gosta de chamá-los? Permita-me fazer uma introdução observando que foi um momento Sputnik para o setor de tecnologia dos Estados Unidos da América, assim como nos anos 50, quando os americanos estavam absolutamente convencidos de estarem décadas à frente da União Soviética. De repente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas está no espaço antes deles. Então existe essa semelhança. Agora, é claro, esse momento Sputnik fez os Estados Unidos enlouquecerem investindo na era espacial. E eles não apenas alcançaram, mas superaram a União Soviética. Não acredito que isso acontecerá agora com as grandes tecnologias. Mas permita-me fazer o ponto principal. O ponto principal é este. E eu acho que este é o ponto principal da sua pergunta. Google, Meta, Amazon, eles não têm nada a temer. A OpenAI está destruída. Isso ocorre porque a OpenAI adota um modelo de negócios capitalista ultrapassado. Eles estão vendendo um serviço, um produto, uma mercadoria em um mercado. Então, sabe, eles estão pedindo que você pague $200 por mês pelo gráfico GPT de boa qualidade. E você compra isso como uma assinatura de televisão a cabo.
você compra gasolina para colocar no seu carro, né? É uma empresa capitalista padrão. A DeepSeek oferece um produto igual ou até melhor que a concorrência. Tenho pesquisado e comparado recentemente. Na minha breve experiência, a DeepSeek é mais impressionante que o ChatGPT, além de ser gratuita. Então, essencialmente, é isso, né? O mercado de GPT se foi. Mas você mencionou o meu conceito de o que eu considero uma mutação do capital, uma nova forma de capital, que eu chamo de capital em nuvem. É o algoritmo não apenas da Amazon, mas também da Uber, Airbnb, Google, entre outros. Vamos nos ater à Amazon como exemplo. Com a inteligência artificial, as coisas serão feitas de maneira muito mais eficiente. Mesmo antes da inteligência artificial, se você tivesse uma Alexa, a interface barata que conecta você a todos os seus aparelhos e a Amazon.com, é um produto da Amazon que se apresenta como uma interface escrava. Você diz, sabe, Alexa, apague as luzes, peça um pouco de leite e mel para mim no supermercado, compre um livro para mim, toque uma música para mim. Então, parece que é seu escravo, mas claro que não é. O que ele faz? Treina você para treiná-lo, a conhecer você, para lhe dar bons conselhos e então capturar sua atenção através desses bons conselhos. O conselho é bom quando a Amazon recomenda um livro para mim, eu geralmente gosto. Nunca houve um caso em que ele recomendou um livro para mim que eu não gostei de ler, uma vez que você o conhece. Ele capta sua atenção e ganha sua confiança. Então tem um enorme poder para realmente dizer que sabe. Ele ouve você falando com sua esposa ou com seu marido, ou seja lá o que for, e ouve você falar sobre uma bicicleta elétrica, e então surge com uma sugestão, sabe? Talvez você deva considerar essa bicicleta elétrica, as propostas anteriores, sabe? As sugestões eram boas. Então a probabilidade de você comprar essa bicicleta é muito maior. E isso permite a Jeff Bezos, dono da Alexa e da Amazon.com, fazer duas coisas magníficas. Magnífico no sentido de que são coisas pioneiras historicamente, nunca antes vistas. Isso permite a você, em primeiro lugar, permite que eles vendam a você o objeto do desejo que implantaram em sua alma fora de qualquer mercado. Você não precisa ir a uma loja, a Amazon envia para você. E a segunda coisa é que Bezos retém 40% do preço. Isso é um aluguel, ele não produziu essa coisa. Esse é um aluguel muito semelhante ao aluguel de terras que os senhores feudais costumavam extrair de camponeses, de ferreiros, de artesãos que viviam e trabalhavam em seus feudos. Porém, a Amazon deve ser vista não como um mercado, mas como um feudo. Esse capital em nuvem que cria a Amazon confere ao seu proprietário, Bezos, uma capacidade notável de extrair aluguéis de você, de mim, dos clientes e dos produtores de bicicletas elétricas. O capitalismo e o mercado não existem mais. É um feudo digital e não é o lucro que acumula riqueza, é o aluguel. Isso é feudalismo, por isso estou falando sobre tecnofeudalismo. Esse modelo de negócio tecnofeudal é aprimorado pela inteligência artificial. Eles não precisam se preocupar com os chineses, pois estes têm seu próprio sistema tecnofeudal, sendo o Alibaba o equivalente da Amazon. E eles têm a mesma capacidade de confinar dentro das paredes de sua nuvem digital a sua própria população. De fato, presenciamos a ascensão da China nesse aspecto. Você acha que há diferença entre os capitalistas da nuvem na China e na América? Eles são basicamente a mesma coisa? Bem, individualmente, eles são mais ou menos a mesma coisa. Eles não são nem pessoas boas, nem pessoas ruins. É um poder enorme. Você dá um poder exorbitante para pessoas normais. Você acaba tendo pessoas muito anormais no final. Então, não há comparação, né? Não há diferença lá. Mas há uma diferença fundamental no sistema político. Porque quando a Amazon chinesa, Alibaba, atingiu o nível de extração de renda que era prejudicial ao interesse do resto da economia social chinesa, da mesma forma que está acontecendo na América e na Europa com a Amazon, Uber e assim por diante, você conhece os 7 magníficos, que realmente é que estão extraindo tanto aluguel de todos os outros. É patético. Na China, o Partido Comunista Chinês agarrou o Jeff Bezos da China pelo colarinho e disse: Jack Ma é o nome dele, você exagerou. Não, nós te daremos a oportunidade de desfrutar de grandes riquezas, mas não tanto assim. Então eles o deixaram na geladeira por cerca de 8 meses. E quando ele voltou, ele teve suas asas cortadas. E o aluguel que o Alibaba extrai do resto da sociedade foi completamente circunscrito. Sim, absolutamente. Bem, eu acho que vemos um modelo diferente. Certamente vemos um modelo diferente. Obviamente, os Estados Unidos são muito movidos pelo lucro. E a China está realmente buscando mais você sabe, o aspecto do socialismo, certamente abraçando formas capitalistas
Mas certamente há esse objetivo do Partido Comunista Chinês de você sabe, certo, você sabe, uma maré crescente eleva todos os barcos. Eles certamente querem ver mais de toda a sociedade. Você sabe, tentar melhorar, pelo menos você sabe, esse é o objetivo declarado para eles. E isso leva à minha próxima pergunta, pois vimos a China crescer proporcionando enriquecimento para toda a sociedade, tirando 800 milhões de pessoas da pobreza. E eles certamente fizeram isso fora da forma ocidental de democracia que sempre ouvimos falar. A China se autodenomina uma ditadura da classe trabalhadora. A democracia está enraizada nas condições gregas e é um ponto central do seu trabalho. Como foi o sucesso chinês usando esse sistema diferente fora de nossas visões ocidentais de democracia? Você pode explicar um pouco mais sobre isso e seus pensamentos sobre o sistema da China e como ele se elevou e seu papel no mundo? Cyrus, você me permite não resistir à tentação de dizer algumas palavras sobre democracia? Todos nós falamos de forma lírica sobre a continuidade entre a democracia ateniense antiga e nossas democracias, o que nos deixa, gregos, muito lisonjeados. Não existe tal coisa como continuidade. Isso é um mito absoluto. A democracia ateniense antiga tinha muitas falhas, pois mulheres e metecos, migrantes, não tinham direito ao voto. Eu acho que Trump ficaria feliz com isso. Era uma pequena seção de homens que eram cidadãos, mas, curiosamente, a maioria deles era pobre. Nesse sentido, era democrático. Não aristocrático, pois os pobres estavam em maioria e eles poderiam realmente por 30, 40 anos. Se durou tanto tempo, não foi muito além disso. Eles tiveram a oportunidade de aprovar leis e tomar decisões que irritavam os aristocratas, os ricos, os oligarcas, então foi um verdadeiro experimento democrático. Por décadas, nossas democracias, e o Partido Republicano está correto ao dizer que isso não é uma democracia, mas sim uma república. Nossas democracias remontam não aos engenheiros, mas à Magna Carta. E o que era a Magna Carta? Não tinha nada a ver com democracia. Era um pacto entre o rei e os barões já tinham tido o suficiente do rei. Saqueando-os, então eles tiveram uma pequena guerra com o rei e, no final, o rei concordou com a Magna Carta, um acordo que dizia que os barões têm o direito de manter seus escravos, seus camponeses, para fazer o que quiserem com eles e o rei não seria capaz de roubar o valor produzido por seus camponeses, dos barões. Em outras palavras, isso era uma oligarquia. O que temos hoje no Ocidente, não apenas no seu país, mas no meu e em todos os países ocidentais, sob a égide de belas constituições, sendo a sua uma obra de... O que temos, na realidade, é uma oligarquia com eleições periódicas, o que não é o mesmo que uma democracia. Como um amigo meu dizia quando eu era bem jovem, se a democracia ameaçasse mudar algo, seria proibida. E vimos isso como foi proibido. Eu vivenciei isso em 2015, quando as pessoas votaram no referendo em julho de 2015, de uma maneira específica. O sistema garantiu que naquela mesma noite o povo fosse derrubado, revogado. Da mesma forma, nos Estados Unidos, se você ler os artigos federalistas, descobre que o objetivo principal da Constituição americana é manter o hoi polloi de fora para garantir que a democracia representativa impeça o demos de tomar decisões. Então isso não é tão diferente da visão do Partido Comunista Chinês. Como democrata, não favoreço o Partido Comunista Chinês sobre o nosso sistema ocidental. O que estou dizendo é que nós, no Ocidente, superestimamos o quão democrático o nosso sistema realmente é. Não era para ser. Foi projetado para ser. Era apenas muito mais inteligente do que o sistema soviético ou chinês, porque parece mais, mas na China há um experimento muito interessante acontecendo. Se você for aos municípios, recentemente eu estava em Xangai e entrei no município de Xangai, que é um grande pedaço, e há um térreo de muitas salas de assembleia diferentes, e há debates acalorados acontecendo lá, porque cada sala representa a assembleia de cidadãos de algum bairro, e eles discutem as leis de seu bairro. Lá você deveria vê-los, a maneira como eles debatiam, eles gritavam uns com os outros. Havia uma democracia muito dinâmica acontecendo no nível municipal. Similarmente, nas eleições municipais, o candidato preferido do partido, geralmente um filho, às vezes uma filha, é derrotado nas urnas e rejeitado. Segundo Xi Jinping, há uma democracia interessante ocorrendo na base, mas não no nível nacional. Mas mesmo nesse nível, no Comitê Central do Partido Comunista, que é um órgão muito grande, um pouco como um congresso, você tem interesses conflitantes. Você tem membros do Comitê Central que representam os trabalhadores, outros membros que representam os agricultores, e você tem representantes do grande capital, capitalistas, sabe, produtores de alumínio, ou carros, ou veículos elétricos.
há uma grande representação tecnológica e uma guerra de classes ocorrendo no Comitê Central do Partido Comunista. Mas o que eles têm, que é absolutamente extraordinariamente útil em termos da energia de desenvolvimento da China, é que eles têm a capacidade de combinar a propriedade privada dos meios de produção, que não é socialista, é totalmente capitalista, mas com investimento dirigido pelo Estado, o que o Ocidente não é bom. No Ocidente, há muito dinheiro que não é investido em capacidade produtiva. Então, nos Estados Unidos, você tem a maior acumulação de dinheiro na história do universo. Correto. Mas ainda assim, não conseguem construir um trem rápido entre Washington e Boston. Você não pode investir nas coisas que mesmo nas coisas para as quais o Congresso reservou o dinheiro para fazer. Como, por exemplo, coisas que eu adoraria se nunca fossem construídas, como submarinos nucleares. Certo? O Congresso quer e paga por submarinos nucleares, mas você não pode construí-los. A base industrial do país foi atrofiada como resultado da falha do sistema de mercado, que é um sistema de mercado muito oligopolista, então completamente dominado por capitalistas rentistas que não estão interessados em produzir coisas. Eles estão simplesmente interessados em ganhar dinheiro rapidamente, movimentando pedaços de papel como derivativos e assim por diante. Eles não estão convertendo o dinheiro existente em capacidade produtiva. Obrigado por explicar o nível do governo chinês, porque eu acho que é isso que muitas pessoas realmente não entendem no Ocidente, certo? Nós apenas pensamos que é um homem governando o que quer que Xi Jinping queira. Mas, na verdade, quando você desce para o nível municipal e local, eu acho que é onde muitos movimentos democráticos estão acontecendo. Há muita representação para as pessoas e suas vozes. E você sabe, eu vivi na China por mais de 10 anos. E eu acho que é um ponto interessante que muitas pessoas precisam entender, é que há muita autonomia no nível local. Professor, eu tenho mais uma pergunta que gostaria de fazer a você e eu quero falar um pouco sobre o que estamos observando ao redor do mundo. Eu quero falar sobre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, desdolarização, tecnologia blockchain, criptomoedas. É interessante com Trump porque ele basicamente disse que a aliança Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul está morta, certo? Vamos aplicar tarifas de 100% se alguém abandonar o dólar americano. Me fale um pouco sobre seus pensamentos sobre a aliança Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e a desdolarização e quais são as tendências disso que vão acontecer em 2025. Bem, os chineses, que são o verdadeiro poder por trás dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão criando uma infraestrutura. A infraestrutura para um novo sistema monetário que substitui o monopólio do dólar. Eles não serão impedidos pelas ameaças tarifárias de Trump. O maior aliado da hegemonia do dólar americano no momento é Pequim, porque Pequim ainda não decidiu apertar o botão. BRICS-Pay, baseado em tecnologia blockchain, é tecnologicamente magnífico e muito interessante. É uma alternativa ao Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication para fazer pagamentos entre pessoas. No entanto, não é uma moeda alternativa. E não é porque os chineses não decidiram adotá-la, já que eles têm pelo menos 4,5 trilhões de dólares americanos em poupança. Se você tivesse dinheiro em uma conta bancária suíça, não iria querer minar o sistema bancário suíço. Seria tolice fazer isso. Então eles decidiram não fazer. Como eu disse antes, se você é um produtor de alumínio em Shenzhen e está vendendo para a Califórnia, por que você gostaria de minar a hegemonia dos dólares? Você vive de dólares. Porém, se os Estados Unidos da América persistirem na nova Guerra Fria contra a China, especialmente como Biden a impulsionou com o Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act, basicamente dizendo aos chineses que eles não se tornarão uma sociedade tecnologicamente avançada, o que claramente não funcionou, pois eles têm excelentes engenheiros que criam seus próprios microchips. E então, em algum momento, eles estarão absolutamente determinados, eles já estão determinados, a ter um sistema monetário que esteja pronto para a ação. Eles precisam tê-lo, você sabe, ao alcance do braço, ao alcance de um botão, para que possam pressioná-lo quando decidirem que já é o suficiente. Mas eles ainda não decidiram fazer isso. Eles vão preparar o sistema, mas não vão energizá-lo até desistirem da possibilidade de um acordo decente com Trump e com o Ocidente. Então, Sr. Trump, pare de hiperventilar e ameaçar os chineses. Eles são seus melhores amigos no momento. E se você pressioná-los demais, então? O dólar está acabado. Agradeço seus pensamentos sobre isso. Uma última pergunta, professor. Ao olharmos para o futuro em 2025, nestes tempos geopolíticos, qual é a mensagem que você quer que as pessoas realmente entendam?
Acredito que há muita confusão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, sobre o status do mundo. Qual é a principal mensagem que você deseja transmitir para que as pessoas possam entender melhor a geopolítica em torno dessa questão? Cyrus, se estivéssemos em 1938 na manhã após a Kristallnacht, o pogrom contra os judeus na Alemanha, nós e o resto do mundo teríamos apenas um dever: proteger o povo judeu dos pogroms nazistas. Hoje todos nós temos um dever semelhante: acabar com o genocídio dos palestinos, porque o que começou em Gaza não para em Gaza. Essa brutalidade pura e a maneira como os poderes que são, os poderes ocidentais que são, estão efetivamente assassinando o direito internacional, simplesmente descartando o direito internacional, deixando-o de lado. Isso vai estigmatizar nossa geração, se permitirmos. Essa é a minha mensagem simples. Essa mensagem é brilhante, concordo plenamente. Como cidadão americano, é muito difícil para mim assistir. O funcionamento do nosso governo contrasta com a forma como tratamos Putin como criminoso de guerra, enquanto Netanyahu é recebido como rei nos Estados Unidos. Até Donald Trump puxa a cadeira para ele e garante seu conforto. Quero dizer, é incrível a quantidade de corrupção com a Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel e como eles controlam o Congresso. E eu amo essa mensagem, é a maneira perfeita de encerrar nossa conversa hoje. Onde podemos encontrar seu trabalho? Qual a melhor forma de contatá-lo? Quero que nossos fãs continuem acompanhando o seu trabalho. Agradeço pelo que você está fazendo, espalhando paz e uma ótima mensagem. Certamente aprecio tudo que você faz. Você pode me encontrar em X, em Yanis Varoufakis ou na internet. Yanis Varoufakis é o... Ok, perfeito, perfeito. Vamos colocar os links na descrição para todos abaixo. Certifique-se de deixar alguns comentários aqui. Professor Varoufakis, muito obrigado pelo seu tempo. Esperamos discutir mais essas tendências globais com você no futuro. Muito obrigado. Tudo bem. Obrigado, senhor. A todos, obrigado, como sempre, pelo seu incrível apoio. Agradeço por convidar pessoas como Yanis Varoufakis para o canal, nos ajudando a compreender as mudanças dinâmicas na Europa. Agora está navegando nas complexas negociações sobre o conflito na Ucrânia e suas relações com os Estados Unidos da América e a China. Se você gostou da discussão de hoje, inscreva-se na minha newsletter de geopolítica para ficar atualizado sobre os últimos desenvolvimentos globais. Deixarei o link abaixo. Por fim, se você quer saber como a paralisação do governo de Donald Trump nos Estados Unidos da América está transferindo o poder global para a China, clique aqui para ver nosso próximo vídeo. Obrigado pelo apoio contínuo. Ansioso para vê-los no próximo vídeo em breve.